Eu vou começar já respondendo algumas perguntas, principalmente aqui da Maria Póvoas, né, que se adiantou bastante aí, em relação à live, já deixou algumas perguntas delas. E depois eu vou fazer um breve comentário e retorno novamente para as perguntas de vocês, tá ok? Então vamos lá. A Maria colocou o seguinte: André, poderia falar de outros filhos paradisíacos, de outros universos fora daqui? Bom, Maria, não se tem muita informação dos filhos paradisíacos de outros universos, porque o universo problemático, no momento, é o nosso aqui de Nebadon. Então, as informações que, pelo menos, eu tenho até o momento, refere-se aos principais aqui dentro de Nebadon, no máximo Orvoton, né, que é o superuniverso, e às vezes é feito a menção de algum filho paradisíaco que pertence ou foi criado num dos outros 6 superuniversos e, por uma escolha ou por um detalhe qualquer, veio participar junto com o Mika ou junto com a Eotaki nas experiências, mas só. Inclusive, alguns possuem um nome até bem complicado de pronunciar, né? Bom, a outra pergunta dela. Ao desencarnarmos, podemos ter equilíbrio para escolher para onde iremos? Ao não seguir ao túnel de luz, poderia plasmar e decretar para onde quero ir? Gente, olha só. Nós temos que desmistificar ou tirar um pouco do nosso condicionamento essas questões místicas, tá? Da gente ter que ficar fazendo decretos e plasmando. Olha só, o que define, tá, o nosso equilíbrio após o desencarne é o nosso equilíbrio nesse exato momento. Senão, não justificaria a matriz de controle ter tanto esforço para nos manter nesse tipo de situação. Basta nós desenvolvermos o nosso bom senso, a nossa maturidade emocional e espiritual aqui, que isso nos acompanha após o desencarne. É algo muito direto. Não tem fórmulas, tal, não tem cálculos astronômicos, não tem cálculo diferencial nem integral. É batata, é isso. Agora, é lógico que para a pessoa desenvolver o discernimento e a cognição, ela tem que se munir de informações, ela tem que estudar. E volto a dizer aqui o que eu já disse em outros vídeos, tá? Vídeos ajudam, colocam vocês a par de muitas informações, de muitas situações, mas precisa-se estudar através de livros, seja livro físico, seja livro virtual, como hoje se apresenta, por conta das tecnologias, mas vocês precisam estudar, porque é nisso que vocês criam condições de criar uma disruptura em todo o sistema neural que foi implantado aqui na gente. Tá? Então, observem bem essa situação. Tá? Vocês não precisam plantar bananeira, pular cambalhota e fazer 1000 peripécias que eu já assisti, já ouvi por aí, para isso. Basta somente ter bom senso, se munir das informações necessárias. Vocês não fazem isso, ou deveriam fazer quando viajam? Vocês não planejam tudo para que ocorra tudo dentro do melhor possível? É a mesma coisa. Não há muita diferença com relação a isso. O problema é o medo, né, e os paradigmas, as crenças que são colocadas em nós. Isso eu vou comentar depois dessas respostas, que nos fazem ficar nessa situação de dúvida. Tá? Bom, uma outra pergunta aqui, dela também, né? Como estariam os fractais de Anyotak? Estariam libertos? Podem voltar para a fonte? Bom, todas as almas, todos os fractais que foram
criados dentro da primeira diretriz do Anhotak, da primeira configuração de experiência, eles precisam, pelo menos, miscigenar, tá, com as outras almas que possuem o código MCM. Tá? Essa miscigenação pode ocorrer através da troca, né, das experiências em unidades biológicas que têm essa codificação na sua estrutura, ou simplesmente encarnando dentro de planetas decimais ou planetas morontiais. Tá? Então, essas duas condições, pelo menos, já fazem com que essa alma tenha essa codificação inserida dentro do seu genoma. E aí, através das várias experiências, tá? Porque isso também não garante por si só o retorno à fonte, tanto que nós estamos presos aqui e todos nós aqui já possuímos o código MCM, né? E estamos aqui nesse novelo de lã aqui, né? Então, isso só não garante uma ida rápida, ou de uma maneira mais direta, para a fonte. Tá? Existem etapas que nós devemos ultrapassar por falta de entendimento do que seria isso, do que seria voltar para a fonte. Tá? E se Saratem foi eliminada, bom, isso já é notícia já comum, né? Já foi divulgado isso várias vezes, que essa consciência derivada, né, um filho paradisíaco menor, inclusive, isso foi algo inédito, né, quando aconteceu, já foi eliminada, tá? A base de dados foi feita uma espécie de backup, né, a forma que tem para expressar isso, porém o que se perdeu foi as informações a nível emocional que essa consciência possuía. Quando você desintegra, tá, uma consciência, seja alma, seja uma mônada, um filho paradisíaco, uma consciência material, o que há uma perda da experiência emocional que esse ser estava vivendo na vida, porque essas experiências elas ficam registradas das unidades biológicas que fazem essa ponte, né? Esse caminho de informação entre matéria e imaterialidade. Eu ia chamar de antimatéria, mas não é um nome apropriado para isso. Né? Então, entre matéria e imaterialidade. E numa destruição, uma desintegração, conforme eu fiquei sabendo, tá? Há só a experiência. A parte emocional ela fica subtraída. E, obviamente, também já foi comentado lá no canal, nos vídeos do canal, que quando há uma desintegração de um fractal, o ser original que tem aquele fractal como uma hierarquia mais abaixo, ele sofre, sim, alguns abalos, não tem uma palavra específica, o máximo que nós podemos aqui ter de informação disso é como se fosse um abalo neurológico, é o máximo que a gente consegue expor dessa maneira, né? Entendo, nós estamos dentro da matéria falando de algo que fica fora desse contexto aqui de experiência, tá? Então, a Anhotak, não sei, entendeu? As informações que tenho são essas, né? E o que vale para um, vale para outro. O que eu quero também deixar claro para vocês, tá? Porque muita gente coloca realmente o Anhotak numa posição ali meio que como se fosse, alguns chegaram a colocar como traíra, né? Dentro da nossa expressão aqui vulgar humana, né? Mas uma coisa que vocês, quando começarem a estudar, vão perceber que, apesar da experiência do Anhotak ter tido, acabou sendo deturpado, principalmente por Saratem, a questão do desequilíbrio, da desarmonia, aconteceu dos dois lados. Aquilo que nós chamamos de luz
ela foi desarmônica também em vários momentos dos conflitos, por força até de ter que reagir ao que estava acontecendo. Muitos membros, né, muitos fractais do que nós chamamos de luz, também exerceram o poder além dos limites que precisavam ser impostos. Entendeu? Então, houve excesso dos dois lados. Isso não se resume somente ao lado negativo. Isso são conceitos, colocações que nós temos que desenvolver, que levar isso em conta. A gente tem a mania sempre de ficar tomando partido. Isso é errado. Para quem tem informação, isso é errado. Essa coisa de que é difícil nós não termos um lado aqui, isso, vírgula. É porque isso é um paradigma, isso é uma forma, tá, de raciocínio de quem está aprisionado dentro de conceitos do sistema, da matriz de controle. Tá? Você pode até ter um posicionamento, agora, exercer esse posicionamento de forma, muitas das vezes, fanática, muitas das vezes sem discernimento com relação ao que está fazendo, isso é errado. E isso é o que está se tentando corrigir, tá, dentro do nosso contexto aqui de Nebadon.